Página 14, quinta lição da nossa imersão bíblica na Epístola de Paulo aos Gálatas. E nesta lição nós vamos falar das acusações dos judaizantes contra Paulo. Amém? Amém. Bom, no capítulo 2 de Gálatas, nós vamos perceber uma sutileza aqui. Nós já lemos toda a epístola, né? Agora de manhã. Então, no capítulo 2, dos versos 1 a 10, Paulo vai contar uma história. Que história? A história do início do seu ministério. E lá pelo verso 9, ele vai dizer que chegou a Jerusalém e submeteu-se a Tiago, Pedro e João. O que ele submeteu a Tiago, Pedro e João? Tudo o que ele sabia sobre o Evangelho e a revelação que ele teve. Amém? Lembra que foi Jesus mesmo que apareceu ressurreto para ele no caminho de Damasco e pregou o Evangelho para ele. Só que o que ele faz? Ele vai um tempo depois lá em Jerusalém, né? Gálatas aqui 2, do 1 ao 10, né? Que ele conta essa história. Deixa eu ver. Cadê? Aqui, né? Muito bem. Tá, é isso aí. Bom, enfim. Então, Gálatas 2:9, olha ali o que diz, vamos ler juntos. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-me as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Então, o que você tem que entender aqui? Que Tiago, Pedro e João eram os homens que tinham convivido com Jesus. E aí Paulo, depois que fica aqueles anos lá no deserto da Arábia, né? Ele vai, fica 15 dias com eles em Jerusalém. E o que ele faz lá? Ele transmite, ele conta para eles, né, tudo o que ele sabia do Evangelho, tudo que Jesus pregou para ele, tudo que Jesus revelou para ele. E por que ele conta isso para eles? Para eles analisarem o conteúdo dessas revelações e julgarem se essas revelações eram corretas ou não, e apoiarem ele para que levasse essa mensagem do Evangelho para os gentios. Aqui nós temos um princípio. Por mais espiritual que alguém seja e por mais revelada que seja a mensagem, ela sempre precisa passar pelo crivo doutrinário da igreja. Você veja que o próprio Paulo, vai lá e diz o seguinte: Tiago, Pedro e João, senta aqui, eu vou contar tudo que Jesus apareceu para mim na cidade de Damasco, assim, não, nós já ouvimos falar de ti, então eu vou contar tudo aqui. Deve ter contado um monte, que ficou 15 dias lá com eles, né? Entendeu? E aí, o que vocês me dizem? Vocês que conviveram com ele, a mensagem bate? E eles fazem o quê? Apertam a mão, dizem: está tudo certinho, pode ir pregar. Amém? Pode ir pregar. Então, por que Paulo está contando isso aqui? Porque os judaizantes passaram lá pela Galácia dizendo que ele está pregando um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho que era pregado em Jerusalém pelos apóstolos.
Ele diz assim: como assim não tem nada a ver? Eles avaliaram todo o conteúdo da revelação que eu recebi e está tudo batendo. Amém? Amém. Quais são as 3 principais acusações dos judaizantes contra Paulo? Primeiro, eles acusam que a mensagem de Paulo era coisa da cabeça dele. E aí em Gálatas 1, 11 e 12, Paulo vai se defender. Vamos ler ali bem alto? Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Amém? Amém. Então veja, o evangelho de Paulo não é segundo os homens, ele recebeu pela revelação de Jesus Cristo, porém foi autorizado, avaliado e autorizado pelas autoridades da igreja, que eram homens, que são os homens. Amém? Amém. Então aquele papinho, né? Não, eu recebi uma revelação, mas é tão espiritual, né? Que as lideranças da igreja não vão entender. Pensando bem, eu acho que eu tenho que abrir uma outra igreja para você ser salvo, velho, para você ser espiritual, você tem que ir comigo. Isso daí é papinho dos judaizantes. Mas tem uma outra igreja assim. Vamos continuar. Segunda acusação dos judaizantes, tá? Não fui eu que disse, foi você. Eu peço. Acusavam que a sua mensagem era obtida de outro e não tinha autoridade original. Então eles dizem assim: esse Paulo aí, isso aí ele foi lá em Jerusalém, ficou 15 dias com Pedro, com Tiago e João, né? E está pregando aí uma réplica imperfeita da mensagem apostólica lá de Jerusalém. Nós temos a mensagem da igreja mãe, da igreja sede, velho. Nós, entendeu? Que tem que circuncidar e obedecer toda a lei para aceitar Jesus. Esse é o evangelho original, essa era a conversa. Tá? Então, aí Paulo lá em Gálatas 1, 13 ao 16, também vai se defender dessa acusação. Vamos lá. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Amém? Então olha ali o que eu sublinhei nesse versículo: aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Então o pessoal disse: Paulo esteve lá em Jerusalém, bateu um papo com os apóstolos e já saiu pregando aí um evangelho todo distorcido. Mas Paulo está revelando aqui que é impossível que isso tenha acontecido, porque antes disso ele já estava ministrando. Então a mensagem dele não era uma réplica distorcida da mensagem de Jerusalém. Antes ele já estava ministrando, ele só vai a Jerusalém para ter o tira-teima lá com os apóstolos, né? E oficializar, vamos assim dizer, a situação. Pegar a TV lá. Oi? Pegar a televisão brasileira lá na mulher. Terceiro, os judaizantes acusavam que a mensagem de Paulo não tinha tradição. Por quê? Porque ela é supostamente incompatível lá com a igreja em Jerusalém.
E aí Paulo vai se defender de novo em Gálatas 1, do 17 ao 24. Então, o que Paulo está fazendo aqui? Ele está mostrando que as acusações dos judaizantes são sem sentido. E o que Paulo vai chamar de o meu evangelho é o mesmo evangelho pregado lá em Jerusalém. Vocês estão entendendo? Eles estão tentando dizer que o evangelho de Jerusalém é um e o que Paulo prega é outro. Ok? E Paulo vai usar o mesmo argumento contra eles. Vai dizer, não, o meu evangelho é o mesmo de Jerusalém. O outro, que não é outro, mas sim uma distorção do meu, é o que vocês estão pregando. Paulo é Paulo, não se meta com Paulo que você vai se dar mal, né? Paulo vira o barco contra eles, né? Então o capítulo 1 todinho de Gálatas, gente, é a defesa de Paulo contra as acusações dos judaizantes. Você não vai conseguir entender esse capítulo aqui se você não tiver isso em mente. Então Paulo até agora não entrou no assunto da lei e da graça de verdade, viu, Jorge? E lá no verso 15 do capítulo 2, do 15 em diante, que ele vai começar a fazer isso. E Paulo vai estruturar um conceito tão perfeito diante da seriedade dessa questão, que até hoje as nossas mensagens também deveriam ser assim, né? O que Paulo nos ensina? Que as nossas mensagens precisam ser bem estruturadas. Amém, irmãos? O que Paulo nos ensina aqui? Que toda a nossa ministração deve ter uma estruturação convincente, né? Toda a nossa ministração deve ser estruturada, deve ser compreensível. Por exemplo, quando você chega lá no capítulo 2, né? O que Paulo vai dizer? A grosso modo, ele diz que ele é a pessoa para falar do evangelho para os gentios. Amém? Ele é a pessoa certa para falar do evangelho para os gentios. Por quê? Porque não foi ele quem se elegeu, mas foi Deus quem deu a tarefa para ele, e os demais apóstolos e o restante da igreja respaldaram isso na sua vida e no seu ministério. Amém, amados? Amém. Muito bem, então nós encerramos aqui a 5ª lição da imersão bíblica da Epístola de Paulo aos Gálatas. E você que está assistindo aí no canal, se Deus está abençoando, edificando a sua vida, não esqueça de dar o seu like, clicar no sininho para ativar todas as notificações e inscrever-se no nosso canal A Verdade em Destaque. Até o próximo vídeo, Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.